gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia, Provérbios. Provérbios, capítulo 16. E antes de iniciar a ministração, eu gostaria de fazer uma pergunta, aliás, duas perguntas, que foram perguntas que, quando feitas a mim, direcionadas a mim, me incomodaram bastante, mas foram perguntas que, depois de alguns dias, acabaram gerando esse sermão. Você confia em Deus? E se você confia em Deus, você consagra todas as coisas a Deus? Essas perguntas me foram feitas pelo meu pai num domingo. Vamos ler o texto e eu já parto para o enredo. Amém? Provérbios capítulo 16, a partir do versículo 1. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor criou tudo que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado. E pelo temor do Senhor o ser humano evita o maligno. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade divina. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Em sua alma, o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Amém? Num domingo pela manhã, eu e minha noiva, nós iríamos resolver alguns problemas relacionados a imóveis. E eu tinha agendado uma visita, uma reunião com a corretora naquele dia, já que durante a semana eu não tinha disponibilidade de horário e minha namorada também, minha noiva também, somente aos domingos. E calhou de a corretora estar disponível naquele domingo, né? E nós alinhamos o que nós iríamos abordar junto à corretora, alinhamos os pontos que nós julgamos ser relevantes naquele momento e alinhamos a forma como nós gostaríamos que aquela reunião fosse conduzida. Nós planejamos, nós conversamos e nós marcamos com a corretora um horário que ela estivesse disponível e que fosse um horário que coadunasse com os nossos horários também. E de manhã, pouco antes de sair de casa, eu estava no sofá, refletindo um pouco, e meu pai tinha acabado de orar nessa manhã de domingo. E ele veio à sala e me perguntou aonde eu iria, o que eu iria fazer naquela manhã. E eu tinha dito a ele que iria a uma reunião junto ao corretor, com Alex. E quando eu disse isso, ele não me perguntou mais nada. Onde era, que horas que seria, qual a data que seria, onde seria. A única pergunta que ele me fez foi: vocês oraram? Vocês consagraram ao Senhor essa reunião? E no momento eu não disse nada, porque a minha resposta era não oramos, não consagramos ao Senhor. E depois de me perguntar isso
na sala permanecer um silêncio gritante, ele citou para mim Provérbios 16:3: consagre ao Senhor todas as coisas que você for fazer. Consagre tudo a Ele. E quando eu li aquilo, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei incomodado, porque parecia que as decisões na minha vida para o meu pai não eram consagradas ao Senhor, ou que a minha vida não tinha um fundamento, uma base na oração, quando na verdade tinha. Mas refletindo, a gente percebe que o texto diz: consagre tudo, ou todas as coisas ao Senhor. Salomão foi o homem que escreveu o livro de Provérbios. Não só o livro de Provérbios, ele escreveu Cântico dos Cânticos, ou Cantares, escreveu Provérbios e Eclesiastes. Alguns estudiosos dizem que, muito provavelmente, ele escreveu Cântico dos Cânticos em sua juventude, no momento em que ele estava encantado com as belezas do mundo e com as belezas das oportunidades que tinham ao seu tempo. Eclesiastes ele já escreve em sua velhice, próximo à sua morte, como conselhos justamente a um jovem que está encantado com as belezas e os prazeres da vida. Mas o livro de Provérbios é muito possível que Salomão tenha escrito na sua idade adulta, no seu momento de maturidade quanto à vida, por volta dos seus 40, 50 anos de idade. E no capítulo 16, Salomão ele trata sobre o amor e a soberania do Senhor, a soberania de Deus. A gente pode dividir o capítulo 16 em 6 tópicos, em 6 perícopes, mas eu gostaria só de me deter na primeira, dos versos de 1 a 9, onde Salomão fala sobre os propósitos do homem, a interferência divina e sobre todos os propósitos e planos que um homem pode ter. Ele ainda diz mais no capítulo 16 sobre os conselhos reais. Ele fala sobre os agrupamentos dos ímpios, quais são as recompensas dos ímpios e quais são as recompensas por não consagrar ou não depositar no Senhor toda a sua confiança. Dos versículos 31 a 33, ele fala sobre o domínio próprio, sobre a capacidade de ter disciplina e se autodominar. Mas o ponto principal do capítulo 16, o núcleo do capítulo 16, é o amor de Deus, a soberania de Deus e a nossa confiança em relação a Ele. E nós lemos no versículo 1 que foi concedida ao ser humano a capacidade de planejar. Em algumas outras traduções diz que o coração do homem é capaz de fazer planos, mas é do Senhor que vem a palavra final, é do Senhor que vem a palavra certa. Nesses primeiros versículos, dos versículos de 1 a 3, onde eu gostaria de me deter com vocês, nós precisamos entender primeiro o que Salomão não está dizendo, para depois dizer o que Salomão quer dizer. Qual é a ideia fundamental de Salomão com esses versículos? Salomão não está dizendo que nós não devemos planejar, ou que nós não devemos ter expectativas. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele não está dizendo, olha, não sonhe, não planeje. Ele não está dizendo, olha, não alinhe internamente os seus objetivos, não descreva os seus propósitos. Ainda mais, nós estamos em janeiro, primeiro mês do ano. É muito comum que na virada nós façamos uma listinha daquilo que nós gostaríamos que fosse melhor no ano seguinte, ou das tarefas que nós gostaríamos de desenvolver no ano seguinte. Salomão está dizendo, olha, você não deve fazer isso porque existe a soberania de Deus. Você não deve fazer isso porque você é cristão e a ação do Espírito Santo na sua vida. Não é isso que Salomão está dizendo. Pelo contrário, ele está dizendo, planeje, deposite os seus propósitos em um papel, escreva, projete, mas não se esqueça que
a palavra final, a comprovação dos sonhos e dos projetos provém do Senhor. A confirmação daquilo que você anseia, daquilo que você deseja, não provém de ti, provém do Senhor. Versículo 1: ao Senhor foi concedida, ao homem foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Quando nós lemos esse versículo, a primeira coisa que pelo menos veio à minha mente é que, bom, eu vou planejar, mas tudo que eu planejar não vai acontecer, porque a palavra final não é minha, é de Deus. E nós temos, de fato, esse sentimento, essa emoção no nosso coração, porque na maioria das vezes nós imaginamos que ao planejar e nós orarmos, entregarmos aquele plano, entregarmos aquele projeto nas mãos de Deus e finalizar a oração com seja feita a tua vontade, na nossa cabeça a vontade dele é que a minha vontade não seja feita. Então nós planejamos já com um certo receio de entregar, como foi dito pela irmã Valéria, entregar tudo ao Senhor. Então nós planejamos, nós projetamos, mas com medo de que a vontade de Deus não seja a nossa vontade, nós não entregamos a Ele. E por muitas vezes os nossos corações ficam ansiosos, receosos e com medo, porque nós temos no nosso imaginário que Deus é bom, mas Ele não é bom o suficiente a ponto de concretizar os meus desejos. Deus é bom, talvez para com o outro, mas em relação ao sonho que eu tenho, Ele não vai ser bom para concretizar aquilo que eu gostaria que fosse concretizado. E muitos de nós vivemos um relacionamento com Deus, uma relação com Deus, talvez desapontada, decepcionada, porque aquilo que planejamos, aquilo que gostaríamos que ocorresse em nossas vidas, fosse concretizado, não se concretizou, ou não se concretizará. Mas essa visão é uma visão talvez limitada, talvez imatura, de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Salomão não está descrevendo um Deus carrasco, um Deus que, a despeito dos planos dos seus filhos, Ele não atenderá a esses planos, Ele não atenderá a esses projetos, esses planejamentos. Pelo contrário, Salomão descreve Deus como alguém que atua juntamente com os seus filhos, alguém que interfere sim na vida humana, alguém que interfere sim na rotina do homem, mas não como um Deus que fosse um estraga-prazeres, mas um Deus que estivesse atuando lado a lado para que o propósito dele, a vontade dele, fosse cumprida. Tem um escritor chamado Dallas Willard que ele diz que a oração é uma conversa com Deus a respeito do que eu vou fazer e que Ele irá fazer através de mim. E é essa visão que nós devemos ter a respeito dos nossos planos e dos nossos projetos, todas as vezes que nós desejamos e ansiamos algo. E o maior problema de desejarmos, planejarmos e ansiarmos algo, além de não colocarmos nas mãos de Deus ou não trazê-lo para dentro do nosso projeto, para dentro das nossas decisões, para dentro dos caminhos, como diz Salomão, que nós iremos trilhar, esses desejos, esses caminhos e esses projetos serem apenas para nosso próprio deleite, como diz Tiago. Pedimos, e pedimos mal, porque quando pedimos para a nossa própria vontade, para o nosso próprio deleite. E nós precisamos entender que Deus não é um Deus intrometido ou alguém que está vigiando os seus filhos para punir, e no momento que os seus filhos ansiarem por algo, desejarem por algo, Ele vai estar lá para fazer com que aquilo não se cumpra. Essa é uma visão limitada acerca de Deus. Pelo contrário, a ideia que Salomão propõe de Deus é um Deus que tem envolvimento com a nossa vida. É um Deus que se debruça nos céus, olha para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus servos e se compromete
em estar naquela vida, em estar naqueles planos, em estar naqueles projetos, desde que os projetos e os planos dos seus filhos tenham em vista o próprio Deus, o próprio Pai. Versículo 2: todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Versículo 1, Salomão diz que é dada ao homem a capacidade de planejar. Então ele está dizendo: planeje, projete, mas é do Senhor quem vem a palavra certa, ou a palavra final. Então nós vemos que, a despeito dos planos dos homens, a sabedoria e a soberania de Deus está sobre a palavra, aquilo que lhe é dito. E geralmente nós elaboramos, elucubramos, talvez de forma correta, talvez de forma lúcida, mas no nosso falar, no nosso conversar, no nosso comunicar, nem sempre essas ideias e elaborações são tão claras ou são tão edificantes, tão construtivas como deveriam ser se tivessem a interferência de Deus. E ele diz: todos os caminhos do homem parecem ser corretos, parecem ser certos aos seus olhos. Novamente, é como se Salomão estivesse dizendo: você está olhando, você está analisando, e no seu discernimento aquilo é correto, aquilo é bom, é uma boa oportunidade. Você até foi naquela reunião com a intenção de fechar negócios, você até foi naquela conversa com a intenção de pedir perdão, de dialogar e de transparecer todas as coisas que ocorreram, aconteceram, e gostaria de alinhar os possíveis pontos. Mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Você foi com a intenção, mas talvez a outra pessoa, a outra parte não foi. E aquilo que era para ser uma reunião, uma conversa construtiva, por muitas das vezes se torna motivo de destruição. E destruição sentimental, destruição moral, destruição do testemunho do que poderia ter ocorrido de bom. Um plano, um projeto, um sonho que poderia ter frutificado, mas a despeito de não ter Deus, Cristo, como núcleo da decisão, como núcleo da reunião, aquilo se torna vergonha para o Evangelho, se torna motivo de desconstrução, destruição, ao invés de construção e colheita de frutos. Então Salomão faz um convite àqueles que gostam de planejar e àqueles que desejam planejar. Traga Deus para as suas decisões, traga Deus para os seus sonhos, traga Deus para viver a sua vida e enxergue Ele como um atuante, como um parceiro mesmo nos seus passos, nos seus sonhos, nos planejamentos, no seu plano de carreira, na sua fé, no desenvolvimento e no amadurecimento da sua fé, no seu casamento, na educação dos seus filhos. Traga Deus para tudo aquilo que você for fazer. Traga Deus para a sua realidade. E é interessante que é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ele diz assim: olha, se você planejar, talvez aquilo que você planejar não vai ser concretizado por Deus, porque a palavra dele é a palavra final, é a palavra certa. Ele também, em contrapartida, diz: não deixe de planejar, porque se você planeja e não convida Deus para o seu planejamento e não entrega a Ele os sonhos, você está sendo ignorante, está sendo imaturo na fé. Mas ao passo que, tendo a mentalidade de que se eu planejar, entregar nas mãos de Deus, e aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus não foi concluído, então eu não vou planejar, para que eu não me decepcione, você também está sendo preguiçoso, porque você não planejou, você não pensou, você não alinhou, você não corroborou, você não
despendeu tempo para refletir, para pensar que decisão eu tomo, que caminho eu vou, que negócio eu fecho, que casa, que apartamento eu compro, que universidade eu vou estudar, como que eu vou resolver esse conflito na minha família, na minha empresa, na minha igreja, de que forma eu vou seguir os próximos passos. Deixar de refletir sobre essas questões é ser preguiçoso, e acreditar que Deus fará por você é ser ignorante. Então Salomão diz: planeje, reflita, despenda tempo para os seus próximos passos e os seus próximos caminhos, mas entregue nas mãos do Senhor, entregue nas mãos dele. Quando você entrega nas mãos dele, o seu coração descansa. Você confia na soberania de Deus, você descansa e entende que a decisão final, o objetivo final está nas mãos do Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que governa todo o universo. E versículo 3 é onde culmina todo o sermão e toda a intenção dessa palavra. Consagre ao Senhor todas as tuas obras, ou em outras traduções, confie ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos ou serão confirmados. Em primeiro lugar, Salomão diz que nós devemos consagrar ao Senhor. Não é consagrar apenas como uma mística. Não é consagrar apenas como se fosse um culto a qualquer Deus que fosse. Não é consagrar no sentido de entregar a Deus parcialmente e a outra parte ficar com você. Não. Salomão diz: quem é o objeto da consagração? É o Senhor. No hebraico, o Senhor aqui é Yahvé, é o Senhor, o Deus de todas as coisas, o Senhor Criador de todas as coisas, é o Deus soberano. Então Salomão aconselha ao seu leitor desse provérbio que a consagração deve ser ao Deus soberano de todas as coisas. Mas o que é consagrar todas as coisas, todos os planos ao Senhor? O que é confiar ao Senhor tudo aquilo que eu tenho dentro de mim como desejo, como anseio, como vontade? A palavra hebraica aqui para consagrar ou confiar é galau, que significa rolar. Significa o rolamento de uma pedra morro abaixo, que é literalmente entregar, abrir mão de. Mas um outro significado que toma mais profundidade e sentido é a imagem de um viajante, de um homem que ele tem um longo caminho a percorrer, mas ele traz consigo muitas bagagens, traz consigo peso, os planos. E a despeito dessa viagem ser longa, nos tempos bíblicos se era utilizado camelos, porque o território onde Israel vivia, onde as pessoas viviam naquele tempo, era um território semiárido. Então o sol durante o dia era muito quente, o ambiente era muito seco e eles andavam sobre terra, sobre areia. Então as pessoas se locomoviam com camelos. Então esse viajante, ele sela o seu camelo, coloca o seu camelo sobre os joelhos e todo o peso, toda a bagagem que aquele viajante iria trazer consigo nas suas costas, aquela viagem longa, ele coloca sobre o camelo. As bagagens e os pesos depositados sobre o camelo, então o viajante pode seguir o seu trajeto. O peso, o camelo consegue carregar, o viajante não. Tendo o viajante colocado toda a sua bagagem sobre o camelo, ele consegue então seguir viagem. Se o peso que estivesse sobre o camelo estivesse sobre o viajante, estivesse sobre a pessoa, o caminho que ela planejou, o trajeto que ela delineou não seria cumprido. Por quê? Porque é um peso que ela não consegue suportar. E
como já foi dito aqui através dos hinos, o soberano Deus, a soberania de Deus, a confiança, o coração em paz, a confiança em Cristo. No momento que nós depositamos todos os nossos planos, todos os nossos desejos e anseios no Senhor, consagramos os nossos passos e aquilo que nós vamos fazer no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano, na nossa vida, entregamos diante dele, nós conseguimos seguir a nossa caminhada com leveza. E talvez o Senhor confirme esses planos. A imagem de consagração de todas as obras, de todos os objetivos que nós temos ao Senhor, é depositar toda a carga nele. Todas as decisões estarão nas mãos dele. Tudo aquilo que nós iremos concretizar, tudo aquilo que nós precisamos realizar está no Senhor. É como se nós pegássemos um papel, redigíssemos as decisões que temos que tomar na semana, os encontros que teremos na semana, as reuniões que iremos realizar, os conflitos que iremos resolver, os cultos que iremos estar e iremos congregar, todos os problemas, todos os anseios e ansiedades que existissem dentro de nós, nós colocamos em um papel e nós falamos: Senhor, é isso aqui essa semana. Senhor, está em tuas mãos. Eu já orei, eu já planejei, eu já alinhei, agora é com o Senhor. É como aquela famosa frase: o possível nós fazemos, o impossível deixa com Deus. O impossível está nas mãos dele. Isso quer dizer que aquilo que planejamos irá se concretizar? Não. Quer dizer que se não se concretizar, é porque a boa vontade de Deus teve e tem algo melhor para os nossos corações, que através dos olhos humanos, através do nosso discernimento limitado, nós não entendemos. Mas como disse Paulo, o homem espiritual discerne as coisas espirituais. O Senhor tem o melhor para nós. E a partir do momento que consagramos, confiamos o nosso dia, confiamos os nossos propósitos, confiamos aquilo que nos pesa nas mãos dele, nós podemos viver uma vida alegre, uma vida feliz. Como diz o versículo 20: quem considera atentamente tudo o que fala, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. E eu gostaria de encerrar esse sermão, essa conversa, com um salmo que reduz e resume basicamente tudo aquilo que Salomão escreveu aqui para nós. É o Salmo 90, versículo 17, que diz assim: que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós. A boa mão do Senhor pouse sobre a vida de seus filhos. E vem a oração, vem o salmista falando com Deus: faze prosperar as obras das nossas mãos. Nós iremos trabalhar, nós iremos edificar, mas quem irá prosperar as obras de nossas mãos é o Senhor. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Como também a palavra do Senhor diz: se não há presença do Senhor, em vão trabalham aqueles que edificam a casa, e em vão trabalham os sentinelas. Que você possa consagrar todos os seus sonhos, toda a sua vida, e confiar a Deus todos os seus objetivos, para que você possa desfrutar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que o Senhor continue falando aos vossos corações. Deus abençoe.